querendo ou não, um recomeço desse Campeonato Brasileiro. E sempre nesses momentos, assim, antes de Campeonato Brasileiro, antes de jogo importante, antes de uma competição importante, sobra para você. E aí, o que falar desse reinício de Campeonato Brasileiro e sempre sobrar para você, capitão da equipe, falar sobre essas situações complicadas, Curitiba voltando no Campeonato Brasileiro, estando na zona de rebaixamento? Tivemos um início ruim, né? Um início onde conseguimos fazer até bons jogos, mas os resultados infelizmente não vieram. Temos que agradecer, porque naquele jogo do Goiás existiu uma pressão grande pelo resultado e o resultado aconteceu. Eu acredito que até em termos de volume, né, de jogo mesmo, de futebol, o jogo do Goiás, dentre os primeiros, não foi o melhor, mas foi o que o resultado surgiu. E aí teve a parada para a Copa do Mundo, e agora temos que tentar buscar esse equilíbrio, né? De fazer bons jogos, de conquistar vitórias, de conquistar resultados. E a gente espera que isso já aconteça diante do Figueirense. Alex, não foram tantas alterações assim, né? Apenas 3 contratações, algumas saídas. O que o torcedor vai ver de diferente nesse Curitiba, nesta nova etapa do Curitiba dentro do campeonato? É um time mais encorpado porque teve a oportunidade de conhecer o Celso mais de perto, né? O Celso enfatizou muito a parte tática, enfatizou muitos treinamentos em cima disso. Mesmo vocês não tendo a oportunidade de acompanhar diariamente, vocês têm sempre a programação e sabem que foi uma programação pesada, de treinos intensos em cima disso. Então, em termos de qualidade, eu espero que seja melhor do que o início. Agora, com certeza, é um time mais encorpado, já conhecendo aquilo que o treinador realmente deseja, coisa que naquele período inicial ele não teve, né? Porque quando chegou tinha alguns jogadores machucados, alguns jogadores de fora. E agora não, agora ele contou com todo mundo. Tivemos um problema do Lucas no início, mas que já está recuperado. E agora tivemos uma infelicidade do Zé aí na última semana, mas que, pelo que a gente sabe, também volta rapidinho. Então, com certeza, um time mais encorpado do que aquele que terminou a partida contra o Goiás. Alex, agora o time recomeça o Campeonato Brasileiro pressionado, né? Porque está na zona do rebaixamento. Como é que é jogar assim, sabendo que tem que entrar em campo e fazer de cada partida uma decisão de campeonato? Não, mas mesmo que você esteja na liderança, mesmo que fosse o Cruzeiro, que é o último campeão brasileiro, é o líder da competição, também entra pressionado para vencer seus jogos, para manter a sua condição. É um campeonato de regularidade e você tem que buscar isso sempre. A diferença é que quem está em cima pode ter um tropecinho ou outro, né? E isso nós já tivemos. Então a margem de erro tem que ser cada vez menor. E é o que eu falei no início, né? A gente tem que tentar achar o equilíbrio. Às vezes até não fazer bons jogos e conseguir o resultado é interessante, mas o melhor, o mais legal, aquilo que a gente vai buscar realmente é fazer bons jogos, jogos equilibrados e conquistar pontos, né? Que é o nosso desejo. Alex, essa parada também, durante esse período também aconteceram mudanças fora do campo, mudanças do departamento de futebol, saída de alguns profissionais, enxugamento também do elenco. Isso também vai refletir como que o Curitiba chega novo com essas mudanças também nos bastidores? Eu acredito que pra gente muda pouca coisa. É uma mudança que quem dirige, quem comanda, quem tem o poder de execução dentro do clube toma essas decisões. Nós, jogadores, só somos avisados e acatamos essa decisão, né? Respeitamos essa hierarquia. Essas mudanças são naturais dentro de futebol. Agora, em termos de ambiente, em termos de dia a dia, para nós, jogadores, muda pouca coisa. Alex, você sempre foi um defensor aí, vem falando de uma pré-temporada, de uma situação, de dar uma condição melhor para o jogador. Esse ano, casualmente, 2 pré-temporadas. Isso acaba sendo importante, sendo bom? Dá para tirar um proveito maior do que se fosse apenas uma? Não, muito pelo contrário. Eu sempre defendi um calendário saudável. Em um calendário saudável você não joga quarta e domingo seguidamente como nós vamos jogar agora. Então, de maneira nenhuma. Mas a gente entende porque é típico, né? O ano passado nós tivemos a Copa das Confederações, esse ano teve o Mundial. Então é aceitável. Mas isso realmente não é legal,
porque nós ficamos, acho que 50 e tantos dias parados devido à Copa do Mundo. E agora nós vamos ter aí várias rodadas seguidas. Vai entrar a Copa do Brasil, vai entrar a Copa Sul-Americana. Então não é o ideal. Agora eu não vou ficar falando de calendário, porque o ano passado eu bati muito nessa tecla, né? Muita gente que acredita que o jogador de futebol tem uma vida tranquila achava que era desculpa da minha parte, desculpa daqueles outros que comungavam do mesmo pensamento que o meu. Então vamos encarar esse calendário. Agora não vejo como 2 pré-temporadas, vejo como um calendário apertado, devido a um ano atípico que... 2, o ano passado e esse, devido às competições que o Brasil realizou, né? A Copa das Confederações e a Copa do Mundo, que acabou no último final de semana. Alex, pelo que a gente percebeu, o Celso testou alguns sistemas, né, de jogo, e dá a impressão, pelo menos o último treinamento que nós pudemos acompanhar, que ele deve começar mesmo no 4-4-2. O Robinho falou até na última entrevista que ele veio, que ele vai ter um pouco mais de liberdade para jogar, enfim. Muda alguma coisa? O que você pode passar com relação a isso para o torcedor que virá no jogo amanhã para acompanhar a partida? Eu não gosto muito dessa coisa, né? O Celso treinou as variações. Agora o mais importante é, quando tiver sem a bola, nós marcarmos o adversário, marcarmos bem, acharmos essa marcação, porque as dificuldades maiores acontecem nas partidas quando você não encaixa essa marcação. Então, quando o encaixe de marcação é bom, independe do sistema, as coisas acontecem bem. Então, nós temos que, independente do sistema que o Celso vier a nos pedir, a gente tem que encaixar bem a marcação e, com a bola, ter personalidade, usar aquilo que cada um tem de melhor, para também tentar transpor a marcação que o adversário vai tentar fazer. Então isso independe do sistema. O mais interessante é que a gente marque bem e com a bola tenha personalidade para jogar. Alex, a tua avaliação em relação aos jogadores que chegaram, né, os 3 novos companheiros, e se esse Curitiba de agora está melhor, está mais preparado, mais forte do que aquele Curitiba que venceu o Goiás? Aquele Curitiba a gente já conhece, já jogou. Esse Curitiba vai jogar amanhã. Então sinceramente, eu nunca faço avaliação de ninguém que chega sem ter jogado. Eu acredito que jogador de futebol você conhece muito no dia a dia em cima dos resultados. De comportamento, de como ele é quando ganha, como ele é quando perde, como ele é nos jogos fora de casa, como ele é nos jogos em casa. Então fazer uma avaliação agora desses jogadores que acabaram de chegar, eu vejo até de maneira injusta. Conhecem pouco do ambiente do Curitiba, vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho amanhã diante do Figueirense. Então tem que dar tempo para essa rapaziada. Se estão no Curitiba é porque tem condição de vestir essa camisa. São jogadores que jogaram em outros clubes importantes do país. Então eu espero que eles consigam desenvolver bem, estão bem encaixados, estão bem entrosados, foram bem recebidos, estão muito bem adaptados. E eu espero que agora eles possam mostrar a condição que os trouxeram até aqui, e dentro da qualidade que eles possuem, possam nos ajudar. Alex, especificamente em relação ao adversário, o Figueirense, você tem, obviamente, que informações até da própria comissão técnica. O que é que você pode falar a respeito do adversário, que também está numa situação um pouco delicada no campeonato? E a redução do gramado, né? Padrão FIFA diferenciado, é a primeira partida oficial que o Curitiba fará exatamente com estas novas dimensões. Você é a favor de manter desta forma ou voltar antigamente com o gramado um pouco maior, as dimensões, pelo menos neste momento? Qual a tua avaliação a respeito disso? Eu sou a favor do padrão, nos perguntaram isso, né? E eu sou a favor do padrão. Nosso país acabou de recepcionar muita gente que veio ver a Copa do Mundo, uma Copa do Mundo que dentro do campo as coisas funcionaram de uma maneira muito boa, e o gramado entra nisso, né? Então, se é um padrão, por que o Curitiba, que teve a oportunidade de já entrar no padrão para que algumas seleções treinassem, então se mantém, porque eu acredito que, excetuando o Serra Dourada e talvez o Barradão, os outros todos têm uma dimensão quase que padronizada, né? Então, eu acredito ser interessante que se mantenha, e pelo que nos passaram vai ser mantido. Em relação ao Figueirense, a gente sabe, a gente estudou o Figueirense nesses dias, vai ser um jogo bem complicado, um jogo bem difícil.
O Figueirense também vive uma situação de pontos parecida com a nossa. Então vamos para dentro do campo, respeitando a condição da equipe adversária. Mas como eu falei, sem a bola, tentar marcá-los da melhor maneira possível. E quando tivermos a bola, tentar transpor as dificuldades que surgirem. Alex, você já comentou que a sua intenção é parar no final do ano. E eu queria saber se você poderia falar alguma coisa a respeito da sua preparação física nessa final de temporada, nesse restante que a gente tem ainda de Campeonato Brasileiro. Vocês passaram por algumas avaliações na intertemporada agora, com novos profissionais que traçaram um novo planejamento. Se tem alguma coisa que você mudou ou manteve? Não, continua igual, não mudou nada. Fiz os exames, treinei como a maioria, não perdi nenhuma sessão de treinamento. Mesmo beirando os 37, me sinto com 36 ainda. Então, não, vamos seguir até dezembro dentro das minhas condições, tentando ajudar da melhor maneira possível. Agora, Alex, todo clube... Bom, você conhece muito mais do que eu, mas tem um planejamento para a temporada. Com certeza, esse começo de Campeonato Brasileiro não estava nos planos do Coritiba. Mas, a partir de agora, essa conversa que vocês tiveram da intertemporada, o Coritiba tem 2 competições pela frente. Campeonato Brasileiro, tentando sair na zona do rebaixamento e tentando algo mais, e tem Copa do Brasil. Até pelo calendário, quarta, domingo, como é que vai estar... Como levar essas 2 competições? Tem como priorizar uma ou não? Como é que o clube vai lidar com isso e até os jogadores? O clube vai priorizar a partida seguinte. Amanhã para o Figueirense, o Celso escolheu aí os jogadores para concentrar, que nesse momento ele acha que sejam os melhores. E assim vai ser para o jogo do Botafogo no fim de semana e assim na sequência. Não adianta nós imaginarmos como é que vai ser lá na frente, porque existem lesões, existem problemas de saúde que aparecem de uma hora para outra, existem suspensões por cartão. Então, acredito que a prioridade seja o jogo seguinte. O treinador e a comissão analisam dias antes da próxima partida, escolhe os 11 e aqueles 20 que ele está levando para concentrar. O grupo foi reduzido, como já foi falado. Dentro desse grupo, o Celso faz as opções dele. E para que sempre dentro daquela partida estejam os 14 que vão jogar nas melhores condições. Alex, você como capitão, o que pode falar para a torcida? O que a torcida pode esperar agora para essa segunda fase que começa amanhã? O de sempre, um time empenhado, um time que vai se entregar por essa camisa, um time que vai ser determinado sempre, tentando buscar os melhores resultados possíveis.